A Primeira Igreja Batista em Dois Unidos apresenta uma homenagem aos 2 anos de ministério do pastor Lineker Souza. Olá, tudo bem? Me chamo Lineker Souza, sou pastor na Primeira Igreja Batista em Dois Unidos, casado com Gleicia Souza e tenho 36 anos. Tenho 7 anos de ministério pastoral e muito tempo aí já de igreja, desde a pré-adolescência. Eu já estou participando da Igreja Batista e depois que veio o meu chamado, veio a minha conversão, veio o meu chamado e aí o Senhor me enviou para outros lugares. Pastor, quando o senhor percebeu que tinha um chamado para o ministério? Bem, eu me converti aos 14 anos de idade, apesar de fazer um bom tempo já que estava participando de uma igreja batista Vale do Jordão. Só aos 14 anos, no meu quarto, conversando com Deus, que eu senti esse desejo de poder servir ao Senhor de todo o coração. E foi uma conversão genuína. E desde então, Deus ele foi me preparando. Deus ele foi falando comigo de diversas formas. Liderei alguns grupos, pequenos grupos também na igreja. Liderei novos convertidos também, professor de escola bíblica dominical. Mas sempre tem uma passagem que Deus, quando eu li a palavra, Deus ele falava diretamente no coração, que é Mateus capítulo 9, do 35 ao 38, que o Senhor Jesus ele vai dizer: rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores para a sua seara. Então eu senti que Deus ele falava comigo, dizendo que era para eu rogar, que também era para eu cuidar dessas pessoas. Porém, o auge veio quando eu completei 24 anos. E então, antes de sair com minha esposa, eu pedi ao Senhor um presente, pedi ao Senhor para que Ele falasse comigo, diretamente comigo. Então, quando eu abri a minha Bíblia, abri no livro de Jeremias, capítulo 1, que vai dizer: eu te conheço desde o ventre da tua mãe, e eu te consagrei profeta às nações. Então, a partir desse momento não tinha como rejeitar o chamado, apesar de há bastante tempo minha esposa dizer que eu tinha esse chamado para o ministério pastoral, a liderança da igreja também reconhecer esse chamado pastoral em minha vida. Como Jonas, eu queria fugir, mas a gente não consegue fugir daquilo que o Senhor tem preparado para nós, e graças a Deus por isso. E hoje estou aqui na Primeira Igreja Batista em Dois Unidos, pastoreando as amadas ovelhas. A gente sabe que ser pastor é um desafio, né? Então, como foi o início do ministério, né? Porque foi uma coisa nova, né? Como foi começar esse ministério como pastor? Eu louvo ao Senhor, pois eu tive muitos líderes, né, que sempre apostaram bastante em mim, que também me lapidaram e que estavam comigo quando eu acertava e também quando eu estava errado. Então isso daí acabou se tornando um pouco mais fácil, essa comunicação entre pastor e igreja. Não sei se vocês sabem, mas ser pastor não é algo fácil, principalmente no Brasil, porque na mídia, ou a grande maioria das pessoas tem um pensamento de um pastor que só quer dinheiro, um pensamento do pastor que só quer usurpar as ovelhas. Porém, existem muitas pessoas, muitos homens de Deus que estão com o coração firme na obra, um coração no chamado que o Senhor tem preparado para ele, independente de dinheiro, independente da localidade, independente da região que se encontra, né? Então, assim, seja qual for a região do Brasil, é muito difícil você ser pastor, principalmente por tudo, né, que vai lhe caracterizar. Mas o que o pastor ele deve fazer é confiar, ter a plena convicção que o Senhor está com ele, que não foi nenhum irmão, nem foi
forças externas, mas foi o próprio Deus que me chamou para poder pastorear o rebanho e deve fazer isso com todo temor e tremor. O senhor falou um pouquinho das suas dificuldades em ser pastor hoje. Então a minha pergunta agora é: como é que o senhor lida com essas dificuldades? Bem, uma das grandes dificuldades de qualquer pastor é poder entender que o rebanho é do Senhor, que é o Senhor que escolhe cada pessoa para estar no lugar certo, para estar na igreja certa. E talvez uma das grandes dificuldades de um pastor é poder entender que existem ovelhas que serão sim rebeldes, existem ovelhas sim que irão ferir, mas que, como eu falei antes, nós pastores devemos entender que é o Senhor que cuida, é o Senhor que chama, é o Senhor que nos sustenta e é o Senhor que nos dá forças para continuar. Se formos olhar com os olhos carnais, de qualquer forma, não existe sentido de você pastorear. Mas quando nós vamos olhar com os olhos espirituais, nós vamos ver que é o próprio Deus que nos chama. Como eu falei, Ele também nos dá forças. E aí talvez aquilo que o pastor ele deve entender no seu ministério e que ele deve estar em constante oração, constante ligação com o Senhor, muita oração, muito jejum também e sempre próximo às suas ovelhas. O pastor, na verdade, ele deve ter cheiro de ovelha, as ovelhas devem estar perto dele e ele deve gostar disso também. O seu ministério mais recente foi na primeira igreja batista em 2 Unidos, onde o senhor já está há 2 anos. Nesse período de 2 anos, qual foi o momento mais desafiador que o senhor já enfrentou? Bem, um dos momentos mais desafiadores, se não o mais desafiador, foi na chegada da igreja. A chegada não foi tão fácil. Na verdade, tanto a igreja quanto eu perdemos um pastor. O antigo pastor da igreja, pastor Robson, ele era meu discipulador desde os 12 anos de idade e já estava pastoreando essa igreja havia 6 anos. E aí a igreja perde um pastor, eu perco um amigo que também era meu pastor. E apesar de conhecer a igreja, sempre difícil nessa situação, porque nós não sabemos o que vai acontecer depois. E acaba se tornando uma situação muito delicada, porque a igreja está de luto, eu também estava de luto, e recebemos esse convite para poder pastorear a igreja. E a gente nunca sabe, se alguns irmãos irão sair, ou o que é que vai acontecer, mas louvado seja Deus, porque Deus ele sustentou a igreja e também me sustentou. Os irmãos, ao invés de sair, eles se abraçaram ainda mais. Eles tiraram forças, creio que Deus com certeza deu forças para cada um de nós, para que nós pudéssemos se unir e ser uma única igreja no Senhor. E com isso a igreja foi crescendo, Deus acrescentou mais pessoas também à igreja, e glória ao Senhor que já passamos por esse luto e entendendo que o reino de Deus ele continua, Nós como seres humanos passamos, mas o reino de Deus ele continua até o fim. Diante dessas dificuldades, a gente sabe que existem momentos felizes também, Mas quando a gente passa por essas dificuldades, eu lhe pergunto, o que mais te inspira a continuar? Tem um versículo que eu sempre falo com os irmãos e eles gostam muito, que é 1 Coríntios 15:58, que diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que me faz continuar é entender que Deus ele tem um chamado na minha vida, é entender que Ele me colocou aqui nessa igreja para que eu pudesse pastorear o rebanho que não é meu, mas o rebanho que é do próprio Senhor.
Então eu tenho que tratar esse rebanho com amor, tratar esse rebanho com carinho, mas também tratar com cajadada, se assim for necessário. E Deus, Ele vai me guiando, vai me dando forças e sempre renova o desejo no meu coração de poder estar na igreja para pregar, todo domingo, para pregar toda quarta-feira e também fazer visitas e alcançar pessoas que ainda não conhecem o reino dos céus. E se a gente for falar de forma humana, não tem motivação alguma, mas se falarmos através da palavra de Deus, se falarmos através daquilo que Deus Ele me chamou para fazer, a motivação não falta. É o próprio Deus que vai renovando aquele chamado que Ele teve comigo quando eu tinha 24 anos. É o mesmo chamado que todos os dias Ele renova no meu coração. Pastor, no ministério existem muitos desafios, mas existem muitos momentos felizes. E na igreja local, o que é que mais me deixa feliz? O que mais me deixa feliz é o amor que os irmãos eles têm para com o próprio Deus. Houve um momento no ministério que, de forma errônea, eu pensava que o que iria me deixar feliz seria o amor que os irmãos eles teriam comigo, mas na verdade é muito pelo contrário. O que vai me deixar feliz e me deixa feliz é o amor que os irmãos eles têm para com Deus. Então a gente pode ver esse amor de forma muito clara a partir do momento que nós nos encontramos aqui e nós sorrimos um para com o outro, nos momentos que nós temos na igreja, um momento específico, nós nos abraçamos. Isso daí influencia até as crianças que acabam se abraçando também e amam fazer isso daí. E também quando um dos irmãos necessitam de algum tipo de ajuda, seja de forma material, seja uma visita, as pessoas estão prontas e dispostas a poder ajudar as outras pessoas. Então eu entendo que aquilo que me deixa feliz na igreja é quando os irmãos eles amam como Jesus ele nos amou. Então, para um pastor não tem nada mais feliz quando a igreja ela reflete realmente aquilo que Jesus nos ensinou. Defina em uma frase o que é ser pastor. Ser pastor é cumprir o chamado de Deus em minha vida para cuidar de outras vidas. Para finalizar, a gente vai fazer um jogo rápido de palavras. Com uma palavra, o senhor define o que eu vou perguntar. Fé. Primordial. Provação. Aguentar até o fim. Família. Bem mais precioso. Igreja. O amor eterno. Oração. Primordial. Pecado. Bem longe. Cruz. Lembra o nosso Salvador. Céu. A meta. Tristeza. Jesus nos consola. Vitória. Cristo. Deserto. Seria uma provação que temos que passar. Graça. Todos os dias em minha vida. Milagre. A salvação que Cristo me deu. Por fim, Cristo. Cristo. Meu Salvador, meu amor, e um dia espero estar na glória com Ele. Chamado de fé. Um retrato sobre o coração de quem cuida.